Veja no ICL Notícias, segunda edição. O Brasil é um país que está sendo sancionado por ser mais democrático do que o seu agressor. Pacotão de Lula contra Trump. O governo fala em novos mercados e oferece 30 bilhões para empresas afetadas pelo tarifaço. Então, ao invés de ficar chorando aquilo que nós perdemos, vamos ficar procurando ganhar em outro lugar. Xandão na mira dos golpistas. Marcelo Câmara diz que Bolsonaro pediu monitoramento de Moraes, mas nega relação com o plano de assassinato. Herdeiros do bolsonarismo. Tarcísio vai a evento com outros nomes da direita, fala mal de Lula e elogia o próprio trabalho. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar, ao vivo, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, no canal da Voz Trabalhadora, no YouTube. Boa tarde para você também que nos ouve na Web Rádio São João, de Quixadá, no Ceará, e também na Rádio Cultural, diretamente da região da cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. Nessa quarta-feira, dia 13 de agosto de 2025, essa semana parece que está se arrastando um pouquinho. Chico Sá, boa tarde. Eu acho que ela tá boa em termos de notícia, porque o roteirista do Brasil não dorme, não deixa ninguém morrer de tédio, mas falta aquela bomba, sabe, que para mexer geral. Não foi bomba, mas a gente tem uma informação importante que a gente estava aguardando do governo Lula, que a gente chamou na nossa abertura de pacotão. Sim, não, isso é muito importante. É o pacote de 30 bilhões de reais para as empresas que estão sendo, melhor dizendo, atingidas pelo tarifaço do Donald Trump. Heloísa Vilela acompanhou tudo lá em Brasília, mas só para adiantar aqui, introduzir esse assunto com a Elo, esse pacote está prevendo linhas de crédito subsidiadas, incentivos fiscais, também compras governamentais, além do auxílio financeiro também para esses afetados, para os atingidos. O presidente Lula já disse que está negociando os produtos brasileiros com outros países, quer dizer, está procurando outros mercados. Elô, boa tarde para você. Boa tarde, Gabi, boa tarde, Chico. Pois é, o presidente Lula fez um discurso curto e contundente com vários recados. Recados na área comercial, recados na área política, para quem estava na sala e para quem não estava também. Então teve recado para Trump, teve recado para o Congresso. Foi uma manhã bastante interessante, digamos. O governo muito firme nesse projeto de dar um apoio às empresas que serão mais afetadas pelo tarifaço. Fez um estudo detalhado, não ficou apenas no estudo das áreas que serão afetadas, mas das empresas que serão afetadas e com atenção especial para as pequenas e médias empresas. Então, uma série de medidas para apoiar essas empresas, porque elas tenham como procurar outros mercados e também não precisem demitir, que é uma das principais preocupações do governo. Elô, vou aproveitar, deixa para chamar a primeira fala, um trecho do presidente Lula falando sobre esse auxílio financeiro, sobre esse pacote que ele está anunciando, e a gente volta a conversar. Vamos lá. Nós vamos continuar vendendo as coisas que o Brasil, se os Estados Unidos não quer comprar, nós vamos procurar outro país. Então, ao invés de ficar chorando aquilo que nós perdemos, vamos ficar procurando ganhar em outro lugar. O mundo é grande, o mundo está ávido para fazer negociação com o Brasil. Todo mundo sabe que nós somos do bem. Todo mundo sabe que a gente não quer brigar com ninguém, que a gente faz concessões, mas a gente não merecia isso. E o que é grave é que não foi só conosco, foi com muita gente dizia, mas a Índia é muito pró-americano. Eles taxaram a Índia em 50%. Muito boa essa fala, o final ali, do presidente Lula sobre a Índia, porque a Índia levou 50 também. Aliada também do Donald Trump. Pois é, e nessa frase, só nesse corte que vocês mostraram, tem mais de um recado, O presidente Lula foi muito, engraçado, porque ele disse, eu não tenho o menor problema de botar uma caixa de uva na cabeça, uma caixa de manga na cabeça, sair vendendo por aí, a gente vai vender para outros lugares. E o representante da Confederação Nacional da Indústria, que também discursou, ele disse que toda crise
é também um desafio e uma oportunidade. Ou seja, existe um consenso de que o Brasil sairá dessa situação buscando, sim, outros mercados. E esse esforço já está em andamento, não é de hoje. O presidente Lula também mencionou que ele conversou com o presidente Xi Jinping da China e falou, olha, vocês precisam comprar mais frango. E disse para a audiência, eu sabia que era pé de frango, porque é o que eles gostam, é uma especiaria para eles, lá a gente pode vender mais. E assim foi, a aproximação com a Índia. Ele disse que vai à Índia, eu acredito que até o fim do ano, e disse, quero levar pelo menos 500 empresários comigo, porque a China é a Índia é o maior mercado do mundo hoje e a gente precisa aumentar nossas exportações e importações de lá também. Então, já existe um trabalho assim ativo do governo brasileiro para justamente aumentar as exportações. E deu o recado para o Trump, você não quer, tem quem queira. Foi bem simples assim, como vem dizendo o próprio Macron nas suas postagens, né, da embaixada da França, mostrando fotos do Macron com Lula, falando, tem gente que não tem uma boa relação, eu tenho, e por aí vai. Então é esse esforço de se aproximar comercialmente de outros países. É o jogo correto, né? Vai tentando novos mercados e resolve a emergência, que é meio o custo Bozo, o custo Eduardo Bolsonaro. O que é que custou a operação dessa família ao Brasil? 30 bilhões, que são esses 30 bilhões hoje anunciados pelo Lula. É o preço que a gente vai pagar por traidores da pátria, mas tem que resolver. Quem está lá sentado na cadeira do Palácio Planalto é para resolver, não é para ficar só contando história. Então Lula está resolvendo e ao mesmo tempo com o olho nos mercados, colocando a caixa de uva no ombro e tentando vender a outros países. O jogo comercial é esse que tem que ser feito. E a gente não sabe, o governo também não sabe até onde vai o prejuízo, porque isso é só uma primeira estimativa, e se as coisas ficarem como estão, porque nada impede, ninguém tem uma previsão exata do que pode acontecer mais adiante, como que o governo de Donald Trump vai levar adiante esse tipo de chantagem econômica que ele está fazendo. Então esse é um primeiro passo para enfrentar o que já está no tabuleiro, mas ninguém sabe o que vem depois disso. É verdade, Elo. E tem um outro trecho da fala do Lula que eu queria ressaltar aqui, Chico também, porque ele está falando do julgamento do 8 de janeiro, já que tem sido levantado por todos os aliados ali no entorno do Donald Trump também, Eduardo, Paulo Figueiredo, companhia, os bolsonaristas, sobre como eles querem anistia para o Jair Bolsonaro. Então, o presidente Lula disse que o julgamento do Bolsonaro e também dos demais golpistas que estão sendo julgados ali pelo 8 de janeiro está acontecendo de maneira democrática. A gente tem o trecho, o recorte dessa fala também. Vamos assistir. Nossos amigos americanos, toda vez que eles resolvem brigar com alguém, eles tentam criar uma imagem de demônio contra as pessoas que eles querem brigar. É assim com a América Latina, é assim com o mundo árabe, é assim com os russos, é assim com o país asiático. E o Brasil não tinha, efetivamente, nenhuma razão para ser taxado, e tampouco aceitaremos qualquer pecha de que no Brasil nós não respeitamos os direitos humanos. Na verdade, o que nós estamos fazendo é aquilo que é feito apenas em país democrático, julgando alguém com base em provas coletadas em testemunhas e com total direito de presunção de inocência. Isso é democracia elevada à sua quinta potência. Coisa que eu não tive quando eu fui julgado. E eu não reclamei. Ele também fala sobre como tem essa pecha que a extrema-direita está querendo colar, né, Lu? De que o Brasil não respeita os direitos humanos. Vai lá. Exatamente. Já é um recado, uma resposta ao trabalho não só que o Eduardo Bolsonaro está fazendo, mas como o trabalho do governo Trump está fazendo para tentar passar para o mundo uma ideia totalmente diferente do que de fato é o Brasil, com esse relatório absurdo que eles soltaram agora de violações de direitos humanos, que é um relatório que sai todo ano, mas que o Brasil foi tratado de uma maneira completamente absurda, enquanto outros países que a gente sabe
onde existem violações seríssimas de direitos humanos, foram para lá de poupados. Então, Lula já deu uma resposta e sobre julgamento, respeito à democracia, separação dos poderes, ele também disse que os Estados Unidos têm muito o que aprender. Ele devia olhar o que está acontecendo aqui para ter um exemplo, porque lá quem deu o golpe, quem tentou dar o golpe, né, foram poucos os que foram julgados, e quando o Trump assumiu, ele foi e anistiou todo mundo, botou todo mundo na rua, apesar de não ter sido nem todo mundo que foi preso e julgado como deveria. O mais maluco, digamos assim, desse relatório, Elo, que eu dei o trabalho de ler hoje, é que tem um capítulo que é muito pesado contra o governo de São Paulo, contra o Tarcísio de Freitas. O relatório, no que diz respeito às chacinas da rota, é um trabalho, aliás, muito bem feito. Está lá, nome de coronel, o nome de policial da rota que fez aquela matança lá em Santos, na Baixada Santista. Eles pegaram essa parte, eles trabalharam bem. Pegaram um farto material das ONGs ligadas a direitos humanos do Brasil, copiaram e está lá. É governo Tarcísio de Freitas. É porque o Tarcísio não tem, digamos assim, a grandeza de rebater isso. Mas eu juro que eu achei mais pesado o relatório contra o governo Tarcísio de Freitas, um bolsonarista, do que contra o próprio Xandão, que vai muito naquela questão da suspensão da Rede X ainda. Tem casos policiais em São Paulo, em Roraima, no Rio de Janeiro, pegando a partir dessa apuração de ONGs brasileira. É muito bem feito o relatório nesse sentido, só que eu não estou vendo nenhum governador, e todos são bolsonaristas, responder isso. Mas a curiosidade desse relatório, que sim, tenta atingir o Brasil, mas o que é considerado no Brasil é muito a Polícia de São Paulo. Tá lá, tem nome de coronel da rota, é muito detalhado. Tem mais nome de coronel da rota do que do Xandão, por exemplo. Então, o Tarcísio não vai... É curioso. O Tarcísio não vai responder a isso, mas é muito mais... ele bate muito mais nas forças de segurança do Brasil, que a extrema-direita apoia tanto, do que no Xandão, por exemplo. Essa é que é a maluquice desse relatório. O curioso, Chico... Não, e o curioso é que a gente vê que isso confirma tudo que a gente sabe a respeito dos Estados Unidos, que a total ignorância deles a respeito da realidade de outros países. Então ele não entende nem quais são as alianças políticas aqui no Brasil para soltar um relatório desse, porque se entendesse não bateria tanto no governo do Estado de São Paulo. Exatamente. Né? Mas o desconhecimento é graça. Eles teriam poupado, eles poupam, por exemplo, o El Salvador, o Bukele. Dizem no relatório que não há informações consistentes para acusar o governo Bukele. Aí ataca o Tarcísio, sem citar o nome do Tarcísio, mas citando o nome de todos os coronéis do Tarcísio. Então, que é a parte, digamos, Bukele da Polícia do Estado de São Paulo. Então, é uma loucura por desconhecimento, porque na mentalidade da Casa Branca, estamos atacando o Brasil, ponto. Sem saber se é Cláudio Castro... Você sabe que teve uma pessoa do Itamaraty... Por favor. Teve uma pessoa do Itamaraty que me mandou um recado dizendo assim: fiquei muito emocionado com a defesa que esse relatório dos Estados Unidos fez da soberania, 3 pontinhos, da Arábia Saudita, porque eles defendem o direito da Arábia Saudita a ser diferente, construir a sua política da maneira que quiser, sem mencionar nada do jornalista que a Arábia Saudita matou, esquartejou e sumiu com o corpo, né? Que até hoje essa história está ali pendurada no currículo do líder da Arábia Saudita. Então, assim, perde qualquer sombra e tentativa de credibilidade esse relatório dos Estados Unidos sobre direitos humanos, que retirou um monte de categoria, retirou categoria mulheres, LGBTs, qualquer tipo de abuso que essas pessoas sofrem, tirou um monte de categoria. A NPR, que é uma rádio pública
dos Estados Unidos, fez uma matéria acabando com o relatório apresentado pelo governo dos Estados Unidos, como também a organização Human Rights Watch, né? Então, assim, não dá para levar a sério esse relatório de jeito nenhum. É isso aí. É muito bom, Chico, isso que você ressaltou. Aliás, eu queria aproveitar e fazer um merchan pessoal, porque amanhã, no Em Detalhes, a gente vai falar justamente sobre a política de segurança do Tarcísio, que parece que está meio perdida nessa história aí, mas andaram acontecendo coisas bem importantes que a gente não está prestando atenção. Teve uma pessoa em situação de rua que foi morta e a gente quase não ouviu falar a respeito disso. Então, parece que ele está meio passando por isso, como se nada tivesse acontecendo. O Flávio VM Costa, que é especialista em segurança pública, vem falar com a gente a respeito disso amanhã de manhã. Pô, excelente, o Flávio conhece muito. Sabe de tudo. E eu aproveito que a gente está falando sobre essa movimentação aí nos Estados Unidos, porque continua a todo vapor essa movimentação por parte do clã Bolsonaro. Hoje teve uma matéria que saiu no portal UOL, da Letícia Casado, falando que o Eduardo e o Paulo Figueiredo, eles se reuniriam hoje, não sei se já se reuniram ou se isso ainda vai acontecer, mas fato é que está marcado para hoje eles se reunirem com integrantes do governo Donald Trump. Ao mesmo tempo que o presidente Lula está anunciando esse pacote de medidas, está a pleno vapor junto com o Itamaraty tentando resolver essa situação de forma diplomática, né, com negociação, que é justamente o que os bolsonaristas querem dizer que Lula não está fazendo. Tem toda essa história que eles estão querendo fazer colar de o Lula não liga para o Trump, nem nada disso. As coisas estão caminhando para que a parte econômica do Brasil tenha, vamos dizer assim, né, seja atingida de uma forma menos importante. Agora, essas conversas, elas estão acontecendo também no mesmo dia. Na semana passada a gente falou sobre isso, é muito importante. O Fernando Haddad tinha marcado uma reunião com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, o Scott Bessent, foi desmarcada e não dá para a gente não fazer o cálculo aqui, meio que montar o quebra-cabeça e pensar que talvez ele tenha desmarcado para se reunir com esses dois, né? O Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro. Elô? Pois é, cada um escolhe as companhias que quer, né? Dá para ver com quem que eles gostam de conversar, então sinto muito. Agora, o presidente Lula deixou muito claro hoje que o governo brasileiro sempre conversou, sempre manteve a porta aberta, e ele fez assim, até uma piada bem engraçada, porque estavam na cerimônia, sentados com ele, o ministro Mauro Vieira, das Relações Internacionais, e o Alckmin, o vice-presidente Alckmin. E ele mostrou, pois é, esses aqui são meus bravateiros, né, que ficam aí fazendo bravata. E aí olhou para as pessoas e falou, imagina, né, se esses são os que estão fazendo bravata, é um pessoal que só quer saber de dialogar, que quer saber de conversar. Claro que não tem medo de briga, se precisar enfrentar, enfrenta. Então, assim, essa história já caiu por terra. É um absurdo dizer que o governo brasileiro é que não liga, que não telefona, que não quer conversar. Agora, a gente tem, como a gente está vendo hoje, dois golpistas indo à Casa Branca hoje, tentando levar adiante essa estratégia, né, de cercar o governo brasileiro e tentar, com isso, fazer com que haja algum tipo de recuo no Supremo Tribunal Federal, que não me parece que vai ser o caso. Não me parece que isso vai mudar o voto dos ministros e a condenação que está na bica do próprio ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, de jeito nenhum. Não tem mudado. Hoje é o último dia para a entrega das alegações finais do Bolsonaro. Vai ter que acontecer, não foi mudado nada. Teve a cariação, segue o roteiro das apurações. Uhum. E tem um dado que eu achei também muito curioso, Elô, é que vamos chegar ao dia do julgamento do Bolsonaro com quase ninguém mais preso daquela turma toda golpista do 8 de janeiro. Ele diz tanto que não está pedindo anistia para ele, que é para essas pessoas. Agora, depois de mil e poucos condenados, só temos 141 pessoas presas. Muitos podem sair até o dia do julgamento do Bolsonaro. Então, até essa tese de que está pedindo anistia para os outros, que é para a dona Maria de sei das quantas, lá de Tubarão, Santa Catarina, e não para ele,
Até essa tese está indo para o espaço e o Supremo cumprindo o seu roteiro democrático de julgar uma pessoa que está repleto de crimes, né? Cometeu crimes de toda ordem. O que você procurar no Código Penal, você encontra em relação à família Bolsonaro. Exatamente. Então, uma vez entregues essas alegações finais das defesas dos réus do núcleo 1 da tentativa de golpe, que o prazo é hoje, todos eles têm que entregar hoje, ou seja, até meia-noite, eu acredito que quase todos vão entregar 1, 2, 3 minutos antes da meia-noite, mas isso saindo, já o ministro Alexandre de Moraes pode pedir ao presidente da primeira turma para marcar o dia em que ele vai apresentar a decisão dele para os demais ministros votarem. Então, a gente está realmente muito perto do fim dessa novela, que precisa acabar o quanto antes. A gente sabe que aqui no Congresso a balbúrdia vai continuar enquanto ele não for determinada a prisão do Bolsonaro, porque aí acaba qualquer chance de pedir anistia e tal. Aí vai ficar claro que o que eles estão correndo atrás aqui é de proteção para eles mesmos, porque eles sabem que tem vários projetos no STF que vão apertar os que passaram emendas sem declarar para onde estavam indo, sem nenhum tipo de rastreabilidade, sem transparência. Então, eles sabem que eles serão apertados pelo Supremo Tribunal Federal e, por isso, ficam querendo se defender. Mas o pessoal mais radical do PL continua fazendo obstrução dos trabalhos aqui, tanto do plenário quanto das comissões. E aí é que entra um problema sério, né? Eles precisam, essa casa aqui precisa de algum tipo de punição para quem fez o que fez, nem que seja só uma meia dúzia. Eu falei agorinha há pouco com o deputado, que é o corregedor que vai fazer o relatório a respeito dos 14 nomes que o Hugo Motta mandou para ele. E ele deixou muito claro na conversa que ele tem até 45 dias para apresentar um relatório, mas ele disse, não vai demorar tanto tempo assim, porque eu pedi um prazo, né? Ele disse, não vai demorar tanto tempo assim não posso te dizer, mas olha, até 45 dias vai terminar muito antes. Então, a bola vai voltar aqui para a Câmara, que vai ter que tomar uma decisão. E hoje, lá no Palácio do Planalto, o presidente Lula, ele falou dos deputados e senadores mais de uma vez. Ele começou o discurso dele e terminou o discurso dele sobre essa medida de apoio, né, a quem vai ser afetado pelo tarifaço, dizendo a bola está com vocês, né? Vocês é que podem resolver, que é uma maneira de pressionar, mas também de dar crédito, convidando o Congresso a voltar a trabalhar junto com o governo pelas medidas que interessam à sociedade. E eu pedi até para separar uma imagem que eu achei muito curiosa, porque o presidente Lula... Aquela cochichada, né? Então vamos mostrar, porque eu vou contar para vocês assim. Vamos lá. Isso. Então vamos botar aí na tela que a gente vai falando sobre ela, porque o presidente Lula reservou a cadeira ao lado dele para o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado. E do outro lado dele estava o Alckmin. E o Hugo Motta, presidente da Câmara, estava mais afastado. E durante o tempo todo, a imagem que ficou foi de uma proximidade muito grande, de uma convivência muito tranquila, até alegre, entre o Lula e o Davi Alcolumbre. Porém, o Hugo Motta parecia visivelmente incomodado. É aquela pessoa que parecia que foi chamado para a festa porque tinha que chamar. Não parecia que estava muito enfronhado ali. E ele foi... Quando terminou a cerimônia, todo mundo se levantou, ele saiu e saiu rapidamente, nem esperou o presidente Lula sair, que é uma coisa que todo mundo fica ali meio que esperando. Então, houve ali, me pareceu, um convite ao Hugo Motta que volte ao seu senso comum, perceba onde ele está, o risco que o mandato dele está correndo, porque se ele não colocar algum tipo de ordem na casa, ele vai terminar o mandato sem ter nada para contar de positivo. A hora é agora. E eu ouvi de deputados aqui de centro-direita dizendo... Puxa, ele precisa punir alguém, nem que sejam 4 pessoas. Os 2 que estavam sentados na mesa têm que ser punidos. O Zé Trovão que colocou a perna tentando impedir o Hugo Motta de entrar também tem que ser punido. Ou seja, existe uma ideia aqui na Câmara de que alguém vai ter que ser punido nessa história, não vai poder ficar assim, para mandar um recado para os demais.
Vamos ver se assim que a corregedora entregar o relatório, que pode ser mais rápido do que a gente estava esperando, o Hugo Motta tome uma atitude. Demorou, né? Como diz o carioca, demorou para punir alguém ali. Mas esse é um recado muito claro. Observou muito bem a Elô, porque essas movimentações, essa maneira como eles se comportam, né? O corpo fala muito nessas situações. E essas imagens de desconforto ficam muito claras para quem está assistindo. Sorte a nossa que a Elô estava ali acompanhando para ter um termômetro, porque acho que é o primeiro evento que eles aparecem publicamente juntos também para fazer um anúncio dessa monta, dessa proporção. Sim. E o senador, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, aparece muito confortável, parece que as arestas já foram ali aparadas, né, Elô? Agora, com o Hugo Motta, a situação está muito mais complicada, até porque a gente viu o que aconteceu no motim na semana passada, foi um cenário de completa desmoralização. Enfim, acho que vai algum tempo ainda para o Hugo Motta conseguir recuperar essa imagem e se também houver sanção, punição contra esses deputados que ocuparam a cadeira da presidência, né, Chico Sá? Sim, é um presidente de Câmara sem estatura, né, sem prestígio. Então, uma cerimônia dessa, como bem observou a Elô, revela, né, o corpo fala. Então, ali você vê pelo... trança uma perna para um lado, bota a perna para o outro, fica desconfiado. Enquanto isso, o Lula ali no maior cochicho com o Alcolumbre. Por quê? Porque o Alcolumbre, bem ou mal, foi firme na hora daquele papo, vota ou não vota anistia. O Alcolumbre vai lá e fala, pode ter assinatura de 81, não vota impeachment contra o Alexandre de Moraes, nem vota anistia. Então, o Alcolumbre tem se demonstrado ser mais firme, uma autoridade mínima. Não estou nem querendo que seja o Ulisses Guimarães do dia para a noite, que esse povo aí que está hoje não tem a estatura de um Mário Covas, um Ulisses Guimarães, esses políticos de grande estatura ali até a Constituinte, né? Até a Constituição, a Constituição de 88. Mas que, gente, pelo menos mostre alguma moral, algum poder. O cara comanda a Câmara dos Deputados, é importantíssima, assim, é a voz do povo, é tão importante quanto quase a presidência da República, né, Elô? Exato. Então, e eu vou te falar o seguinte, se o Hugo Motta não isolar esses extremistas, porque, olha, Chico, é coisa de 20 caras. Se ele isolar uns 20 caras aqui dentro, ele vai poder ter uma presidência mais tranquila e poder mostrar serviço, porque, no fim das contas, ele mesmo é que está em jogo, né? A moral dele, o currículo dele, o futuro político dele que está em jogo. Se ele passar 1 ano e meio, 2, sem fazer nada, sem conseguir votar nada, sem avançar nenhum projeto, é ele que vai ficar mal, né? Então, ele tem a oportunidade de fazer isso. Vamos ver se ele tem a coragem de fazer isso, né? Esse que é o problema. Esse é o nó. Isso, boa, Elô. Só para a gente fechar, também quero trazer a fala aqui do Fernando Haddad, que estava ali no evento, falando, também se posicionando a respeito dessa taxação e das sanções dos Estados Unidos contra o Brasil, falando de perseguições do governo Donald Trump. Então, a gente tem o trecho dessa fala, vale a pena a gente ouvir. Vamos lá. Nós estamos numa situação muito inusitada, presidente, porque o Brasil é um país que está sendo sancionado por ser mais democrático do que o seu agressor. É uma situação inédita e muito incomum no mundo, um país que não persegue adversários, não persegue imprensa, não persegue escritórios de advocacia, não persegue universidades, não persegue imigrantes legais ou ilegais, está sujeito a uma retaliação injustificável do ponto de vista político e econômico, como é o caso do Brasil. Num tom mais ameno que o do presidente Lula, mas deu recado, né, Elô? Deu recado. Falou tudo que o Trump está fazendo. O Trump chantageou e perseguiu os escritórios de advocacia dos Estados Unidos até eles se submeterem aos caprichos do Donald Trump. Ele foi para cima das universidades. Hoje saiu uma matéria dizendo que ele vai modificar as exposições dos museus para
para poder dar um formato às histórias da maneira que ele quer, ou seja, vai recontar a história do que está nos museus. Olha onde, assim, até onde ele vai. E sem falar, claro, o absurdo que ele está fazendo com imigrantes, pessoas até que nem imigrantes são ou que já estão no país com direito de estar como residentes e estão sendo mandadas embora também. Então, assim, ele listou rapidamente os maiores absurdos que o Donald Trump está fazendo. E é esse país que está sancionando o Brasil, acusando o Brasil de ter um ministro que é um ditador, um ministro do Suprema Corte que é um ditador. Faça-me o favor, né? Na mesma semana que vem a decisão também da Guarda Nacional em Washington para ter o controle das polícias. Ele quer ter o controle sobre tudo. E essa questão dos museus, olha, o cara não se contenta em ser imperador do mundo, em estar fazendo toda essa carnificina no presente, ele quer mudar o passado também. E essa é a novidade. Como ele tem que ter uma novidade todo dia, ele tem que ter algum assunto para ser discutido pelo mundo, hoje foi essa dos museus, que é absurdo. Cada dia a gente traz um absurdo novo por parte do governo Donald Trump. Elô, bom ter você aqui com a gente, querida, bom trabalho por aí. Elô que está lá no Salão Verde, mais uma vez, de Brasília. Então, ela sempre, a gente já sabe, quando a Elô está no Salão Verde é porque vem novidade quente, porque ela está circulando ali nos corredores e vai trazer a apuração para a gente. Obrigada, querida. Obrigado. Tchau, pessoal. E Rodrigo Viana está chegando aqui para nossa mesa. Opa! As pessoas não estão vendo, mas Rodrigo Viana, ele ficou sentado no banquinho aqui escondido. Cara. Ele arranjou um banquinho aqui para esperar pela entrada triunfal. Não, é gostoso amei. ficar assistindo aqui de dentro do estúdio, né? Sem a responsabilidade de quem está falando, tocando tudo aqui, que é o seu caso do Chico, né, Gabi? Mas como é bom ter repórter lá em Brasília, né, Chico? Porque Esse olhar da Elô, né? Exatamente. Esse olhar, porque a gente aqui com bons editores e com a nossa turma aqui de edição, ia olhar lá o evento, trazer a fala do Lula, isso com certeza ia ter, mas esse detalhe do cochicho, da maneira como o Mota saiu do evento, saiu rápido, estava incomodado, tudo isso é a política, né? E é um bastidor da política que aqui é feito com informação e com a imagem, isso que eu achei legal, casando as duas coisas aqui. Ficou muito boa a cobertura hoje. Excelente. A gente falava sobre o julgamento do Jair Bolsonaro e do golpe do 8 de janeiro. A gente tem uma novidade que foi dia de acareação hoje, né, Chico? Como a gente falava ali rapidamente com a Elô. Olhos nos olhos, quero ver o que você diz. Muito bom. Aí. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Bom, aí vocês já foram para duas músicas diferentes, né? Golpista para golpista. A gente está inspirado, Tom Jobim e Chico Buarque, não é? Exatamente. Teve a luz dos olhos do Mauro Cid encontrando a do coronel Marcelo Câmara. Muito romântico, hein? Pois é, Juliana Dalpiva apurou essa história, que a defesa do Marcelo Câmara admitiu que foi o ex-presidente Jair Bolsonaro, assunto seríssimo, quem pediu o monitoramento do ministro Alexandre de Moraes. Só que ele negou, claro, que esse monitoramento tivesse o objetivo final, que fizesse parte do plano para matar o ministro do STF. Então, ela chega aqui para contar os detalhes dessa história para a gente. Ju, boa noite, bem-vinda. Boa noite, queridos Rodrigo, Gabi, Chico, boa noite para nossa comunidade. Teve olhos nos olhos, gente, mas não foi tão romântico não foi, assim. Né? Eu fiquei com a impressão de que, na verdade, esses olhos nos olhos fizeram com que os outros não fossem assim tão bem vistos ao serem revistos, entendeu? Para quem conhece a música, né, dos olhos nos olhos, estavam refeitos e não estavam tão bem assim na fita. Eu acho que quem pediu a acareação tinha uma intenção, que era tentar mostrar problemas, e aí do ponto de vista jurídico é uma questão, do ponto de vista político acho que eles arrumaram outros problemas, mas eu aqui fui brincar com a música, não sei se eu já posso ir... Não, vamos lá. Pode, que nós temos embora. aqui todos os detalhes, os prints das documentações, aquela conversinha de WhatsApp que foi revelada também nesse documento que você traz. Então, só para trazer todo mundo aqui para a mesma página, dos olhos nos olhos, essa conversa, que é de 15 de dezembro de 2022, e é um diálogo que começa no dia 15 e vai para o dia 16, foi um dos motivos pelos quais
hoje foi pedida a cariação. O que era muito importante para a defesa do Marcelo Câmara, né? Do coronel Marcelo Câmara, que é ex-assessor do Bolsonaro, está preso. Ele é representado por aquele advogado Luiz Eduardo Kuntz, que foi visto, né? Foi descoberto, trocando todas aquelas mensagens com o Mauro Cid, num período em que o Cid não podia sequer trocar essas mensagens. Mas se a nossa produção puder colocar de volta só a conversa, para pegar um pedacinho que eu acho que é o detalhe importante, que é onde fala embaixo ali, gente, o Cid pergunta algo e ele responde: viajou para São Paulo hoje, retorna na manhã de segunda-feira e viaja novamente para São Paulo no mesmo dia. Por enquanto só retorna a Brasília para a posse do ladrão. Aqui ele está fazendo uma referência pejorativa, para dizer o mínimo, ao presidente Lula. O que acontece nesse 15 para 16? É quando o grupo dos Kids Pretos estava tentando fazer a execução do plano Punhal Verde e Amarelo, que é o plano da prisão e dos assassinatos do Alexandre de Moraes, do presidente Lula e do Geraldo Alckmin. O que era importante para a defesa do Marcelo Câmara? Derrubar a ideia de que o Marcelo Câmara está ligado ao plano Punhal Verde e Amarelo. Esse diálogo é o que é, de algum jeito, colocado pela Polícia Federal para conectar um monitoramento do ministro Alexandre de Moraes. E aí, dentro dessa conversa, né, a defesa do Câmara pede, aqui está em amarelo, a nossa produção colocou para a gente, para constar que não é um monitoramento, uma espionagem em si, e que não estaria relacionado ao plano Punhal Verde e Amarelo, mas que foi pedido pelo presidente, então presidente, agora ex-presidente Jair Bolsonaro. A desculpa deles, né, para esse diálogo é de que o Câmara estaria monitorando a pedido do Bolsonaro os passos do Alexandre de Moraes para saber se o Alexandre de Moraes estaria se encontrando com o então vice-presidente Hamilton Mourão, agora senador. De todo jeito está espionando, né? No fim das contas, tudo é espionagem. Deus, claro. Vamos supor que essa versão que eles colocam seja verdadeira, ele ainda assim está fazendo algum tipo de monitoramento. E tem um outro trecho que eu separei aqui da ata da reunião, porque a gente não tem vídeo, tá? Da cariação, a gente só tem a ata, foi a única coisa que foi produzida, nas outras também. Gente, olha o jeito que ele fala, ele quer negar a existência do monitoramento, então, porque antes desse diálogo, eles chamam o Moraes de professora. Uhum. A professora, eles não escrevem Alexandre de Moraes, mas eles estão fazendo uma referência ao ministro. Então, o Câmara quer dizer que os militares têm esse linguajar, esse uso do codinome, assim como no judiciário tem uma linguagem. Essa a desculpa que é colocada pelo Marcelo Câmara dentro, né, enfim, da acariação. Ele queria tirar, assim, ele vai junto, pede, ele não ataca propriamente o Cid hoje, mas ele faz esse momento da cariação para tentar botar ele de lado do plano Punhal Verde e Amarelo, que é a parte mais grave de todo o plano, né? Não se juntar a esse momento em que se previa até a prisão e o assassinato do ministro. Só que ao mesmo tempo em que vai tentar salvar a pele do Câmara, eu não pude deixar de notar aqui, tenho, né, enfim, obrigação de dividir com vocês, que é colocar mais uma pecinha das digitais de Jair Bolsonaro dentro dessa história inteira. Para lembrar aqui para nossa audiência, o brigadeiro Batista Júnior, o general Freire Gomes, ambos relataram que nas reuniões da discussão da minuta e daquela situação de tentar manter o Bolsonaro no poder, eles discutiram com o Bolsonaro em pessoa maneiras de prender o Alexandre de Moraes. Quem fazia esse monitoramento, ele admite, por mais que ele arrume uma desculpa, ele admite que ele estava fazendo algum tipo de monitoramento, que aí na linguagem do Marcelo Câmara vai ser, enfim, era só para ver a reunião do Mourão, mas estava lá fazendo isso. Então, eu achei, olhando para essa situação, quando brinquei aqui com os olhos nos olhos, né,
que alguns não ficaram melhor, refeitos, entendeu? No fim das contas, eles estão levando mais uma digital do Bolsonaro, embora o Cid já tivesse dito isso. Mas agora tem o Câmara também corroborando, dando o depoimento dele, reforçando a própria versão do Cid. Muito bom. Eu quero reforçar também aqui, Chico, porque algumas pessoas estão só nos ouvindo, que a gente colocou aqui o material na tela, mas vale a pena trazer o trechinho desse diálogo. Por exemplo, esse do WhatsApp, que a Juliana diz do dia 15, né, de dezembro de 2022. A gente tem aqui o Marcelo Câmara dizendo, trabalhando. E aí o Cid pergunta, algo? Assim, já tem quer algo, saber né? se tem alguma coisa para contar para ele. Depois, o Câmara responde no dia seguinte, no dia 16, dizendo, viajou para São Paulo hoje, ele está dando as coordenadas, olha só. Retorna na manhã de segunda-feira e viaja novamente para São Paulo no mesmo dia. Por enquanto, só retorna a Brasília para a posse do ladrão. Ele está falando do presidente Lula. Só retorna para Brasília para a posse do ladrão. Qualquer mudança que saiba, lhe informo. Ele estava se referindo ao Alexandre de Moraes, as idas e vindas do Alexandre de Moraes. Passo a passo. Exatamente. Passo a passo. Se ele quer dizer que não era para matar, mas ele confirma que o Bolsonaro estava de olho no Xandão o tempo inteiro. É isso que A ordem foi do Bolsonaro, Chico. A ordem foi do Bolsonaro, exatamente. A ordem foi do Bolsonaro. Exatamente, E o implica mais documento, ainda. a ata, diz exatamente isso, né? Aqui diz, pelo excelentíssimo senhor ministro relator, foi dito que a defesa do réu Marcelo Câmara solicitou que fosse esclarecido que em relação ao segundo momento, monitoramento no final de dezembro, não há nenhuma relação com a citada Operação Punhal Verde e Amarelo, e esse monitoramento foi solicitado diretamente pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Na sequência, a gente tem a fala do réu dizendo, excelência, querendo se justificar, codinome que a gente fala, ele não tinha nenhum objetivo escuso não, falando de professora, né? Porque assim como há linguajar do judiciário, que, por exemplo, eu tenho extrema dificuldade de entender, mas eu não sou desse meio. Os militares têm faz parte do linguajar. Desculpa, se chamar o sargento de professora, tá em cana na hora. Então não é que eles têm esse linguajar dentro do quartel. Aí é outra coisa. Existe, claro, o vocabulário típico dos militares, não resta dúvida, como em várias profissões. Como mas... aspira, às vezes eles falavam. Exato, mas não é o caso, não é esse caso. Então é mais uma vez os bolsonaristas ou essa direita torcendo, né? Aí é sim uma maneira de evitar citar expressamente Alexandre de Moraes. Não tem nada a ver com jargão militar, chamado de professora. Não. Alguém chama o coronel de professora, algum outro de professor, não existe isso. Então tá achando que alguém é trouxa aqui, né? Como diz o Alexandre de Moraes, a justiça pode ser cega, mas não é tola, né? Ele não vai cair nesse papo, né? Exatamente. Até porque isso não está isolado, né, Rodrigo? Isso. Assim, o Câmara era um dos homens de confiança. A cozinha do Bolsonaro era composta ali por alguns militares. Um era o Cid, o outro era o Câmara. O Cordeiro também é um outro. E o Câmara era muito conhecido no período da presidência da República por ser alguém que era meio que a inteligência paralela do Bolsonaro. Falava-se sobre isso. E uma certa conexão até dele com a turma da BIM, do Ramagem, para fazer a tal da inteligência paralela do Bolsonaro, que o Bolsonaro algumas vezes falou sobre em reuniões, né? Ele disse, a minha inteligência funciona. Ele estava falando do Marcelo Câmara. E aí aparece esse diálogo do monitoramento, de uma ordem que o próprio Câmara recebe do Bolsonaro. Eu só vi mais peças serem encaixadas. Tem um outro momento dessa audiência, da cariação, em que eles discutem a minuta, a tal da minuta que o Felipe Martins teria apresentado versões em reuniões. E aí esse foi um momento ali que o Cid deu uma recuada de dizer que ele sabe que o Câmara estava a par das intenções do Bolsonaro em torno de ficar no poder e discutir decretos sobre isso, mas que a minuta especificamente do Felipe Martins não seria uma minuta que o Câmara teria conhecimento. Me pareceu que essa cariação foi para tentar reduzir danos do envolvimento do Câmara, sem calcular que isso iria afetar o Bolsonaro de uma maneira maior até do que ele já está implicado
nesse momento, para lembrar que o Câmara está preso, em função da própria situação do advogado dele, do Luiz Eduardo Kuntz, que foi visto trocando mensagens ali com o Mauro Cid no período em que a colaboração premiada estava sob sigilo e o Cid sequer podia ficar dando informações sobre a colaboração dele para ninguém, muito menos para advogado de um dos outros investigados no caso. Muito bom. E hoje é um dia decisivo, né, gente? Eu vi que vocês estavam falando aqui um pouco antes sobre a entrega das alegações finais. A gente hoje entra isso dentro do sistema, é muito comum que vá, todos eles aproveitam absolutamente todos os minutos possíveis para poder apresentar esses documentos. É provável que a gente calcule 30 dias de hoje para que os ministros tenham cerca de um mês para, com todo o material entregue, produzir os seus próprios votos. E a partir disso, o ministro Alexandre de Moraes peça a pauta do julgamento ao ministro Zanin, que é o presidente da primeira turma. E aí sim saberemos mais ou menos a data na qual eles pretendem começar a leitura dos votos do núcleo crucial do núcleo 1, né, que é o núcleo do Bolsonaro, do Braga Neto, Ramagem, vamos dizer assim, da cabeça, da mentoria, né, dos mentores do golpe de Estado, da tentativa de golpe de Estado de 2022. Então, assim, eu particularmente não espero surpresas desses documentos, porque acho que tudo que eles tinham para tentar explorar, atacar, reclamar da colaboração do Cid, reclamar das provas, já é público. Acho que vai vir mais do mesmo, nesse sentido, não teremos grandes surpresas, mas ficaremos atentos aqui em explicar também esses documentos para a nossa audiência nos próximos dias, né? Enfim, deve vir um volume grande de documentação. Ô Ju, rapidinho, eu queria aproveitar a sua presença aqui para perguntar do Luiz Fux, porque boa, é uma eu tava discussão pensando nisso, que está aqui no ar, já tem gente dizendo, pode realmente fazer um pedido de vista, isso pode atrasar o julgamento, e tem gente dizendo não, ele pode divergir, como ele já fez na primeira turma outras vezes, mas não deve pedir vista de fato. Então, queria saber o que você está apurando nesse sentido. Olha, o que eu sei assim, né, do burburinho ali do bastidor, essa temperatura, de que a chance dele pedir vista é pequena. Mas é uma coisa que aqui a gente tem que ficar atualizando a cada 12, 24 horas. Não está dando para apostar muita coisa, não. Mas eu vou fazer uma leve aposta aqui de cenário. Já falei um pouco sobre isso ontem, na nossa primeira edição. Eu acho difícil, acho que o desgaste para o ministro Fux é muito grande, ele sabe que ele está isolado, ele sabe que ele já criou um certo crédito, que eu ouvi, uma pergunta que eu fiz esses últimos meses, várias vezes, para as pessoas do Supremo, para os ministros, era de que, por quê, né? Por que o ministro Fux está tomando, que ele tem a ganhar, por que essa posição tão divergente dos demais? E o que eu ouvi muito foi assim, sobre o ministro estar atento aos detalhes, do processo, no sentido de abrir um diálogo ali com a centro-direita, com a extrema-direita, daqui olhando para a eleição do ano que vem, também com o próprio discurso de que a corte precisa disso, afinal de contas, independente de quem ganhar, a corte continua. Então, é um pouco um discurso no sentido de proteger a corte, mantendo um diálogo com a extrema-direita e, de certa maneira, também mantendo um poder mesmo, né? Quer dizer, a pessoa que vai ser a pessoa de diálogo caso eles vençam a eleição no ano que vem. Porque, né, todo mundo sabe que, se por acaso a extrema-direita vencer a eleição no ano que vem, eles vão vir na jugular do Supremo Tribunal Federal, vão vir com tudo, eles estão indo com tudo para cima do Senado, já pensando na eleição. Então, o discurso seria por aí. Acontece que tudo que o Fux já fez nesse julgamento já criou um crédito, né? Não é como se fosse possível... até para as pessoas ali que estão mais próximas, não admitir que todas as intervenções foram intervenções
a acolher o que a defesa estava apresentando. Sim. Então, esse crédito já existe, já foi criado. Já. Ele não precisa se desgastar ainda mais perante os colegas da corte, porque é um desgaste. Simplesmente pedir a vistas, Claro. sabendo que vai ser um 4-1, né? Se ele resolver divergir, é para se desgastar. E eu acho que esse desgaste, talvez ele não queira enfrentar. Até porque, muitas vezes, nesses julgamentos, quando tem esse pedido de vista, o que acontece? Os demais ministros pedem para antecipar voto. Então já vai ter o cenário, quer dizer, ó, eu vou pedir vista, mas já tenho 4 votos, para que vai pedir vista? Não vai mudar nada, né? Então, muito difícil. Às vezes acontece de ter mudança de voto, apesar disso, mas é muito raro, ainda mais num cenário que está caminhando desse modo. O Fux é sempre isolado. Eu, neste momento, caso mude qualquer coisa, eu aviso vocês. Por favor. Acho muito difícil do Fux se desgastar a ponto de pedir vista só para adiar o inadiável, que é, enfim, que a gente está vendo desde março, que é a condenação da maioria dos réus do núcleo 1. Eu tenho minhas dúvidas, eu acho que não vão ser todos condenados, tá? Eu acho que tem chance de alguns escaparem. Opa, eu tenho uma aposta. Aposta, mas fala o nome então agora, rapidinho para encerrar. Pode falar? Eu acho, pelo que eu senti do termômetro, do que eu ouvi no Supremo, que o Heleno é onde tem menos elementos, comparando os demais, tá? Olhando para todos os réus, tá bom? Para as provas que foram reunidas em torno de todos os réus. Eu tendo a achar que o Heleno pode escapar. Isso significa que o Heleno é inocente, nada tem a ver? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que dentro do que foi apresentado, dentro do que foi colocado, de todas as testemunhas, de todas as provas, de toda a documentação, tem mais prova conectando o próprio Ramagem de maneira direta às ações de monitoramento, quase que como uma ascensão sobre o Heleno em si, em alguns momentos, do que o próprio Heleno. Não estou dizendo que ele é... Porque, particularmente, quem estava ali e participou desse dia a dia, de algum jeito participou desse dia a dia. Sim. Acho impossível que não se soubesse. Mas dentro do processo criminal, a gente sempre tem que olhar para o que foi possível provar. Sim. Dentro disso é que eu estou ouvindo, já tem alguns meses, a possibilidade do Heleno escapar por não terem sido encontradas, assim, o mesmo volume de prova em comparação ao Ramagem, Paulo Sérgio, enfim, Bolsonaro nem se fala, Braga Neto. Então, sim, nesse aspecto, talvez, não vou cravar que é isso, eu ouvi que há uma possibilidade do Heleno escapar das condenações. Ou então pegar uma pena bem mais leve. Eu acho que vai ser por aí, uma pena bem leve, viu? Vamos ficar de olho nisso também, que é importante aqui essa análise e essas apurações que a Juliana está trazendo no dia de hoje. Ju, obrigada. A gente se vê em breve, querida. Valeu. Obrigado. Beijo, gente. Até mais. Beijo, até a próxima. Ô, Gabi, eu sei que a gente tem outros temas rapidinho. Um outro dado importante é saber para quando que se marca o julgamento, né? Porque ela disse mais ou menos um mês, nós estamos no dia 13 de agosto, né? Então isso jogaria provavelmente o julgamento para depois do 7 de setembro, porque no dia 7 a extrema-direita vai fazer mais um ato político. Então o julgamento provavelmente fica para depois desse ato político, né? Verdade. Talvez seja até melhor, né? Eles dão o último suspiro e depois você faz o julgamento do Bolsonaro. Pode ser ainda... Bom, vai ser forte de qualquer maneira, mas ainda depois do 7 de setembro, a depender do que vem por aí, de quantas pessoas vão para as ruas, porque é fato, você tem razão, Rodrigo, eles devem levar mais gente às ruas. Agora, falando em as ruas, mas para coisas positivas, eu quero falar aqui. Antes, a gente vai ter o Despertar agora em 2025, em setembro também, 19 e 20 de setembro, no Espaço Vibra. Pode ser na semana do julgamento. Semana do Bolsonaro condenado. Talvez logo depois. A comunidade ICL se encontrando um pouquinho depois do Xandão bater o martelo com a condenação. É isso. Acho que fica mais forte ainda. Esse é um encontro caloroso. Meu Deus do céu. Muito bom. A gente tem as imagens de como foi o Despertar no ano passado,
Mas amanhã, hoje é quarta-feira, amanhã, quinta-feira, a gente vai abrir a venda de ingressos para esse encontro que a gente vai fazer em São Paulo, exclusivamente pelo WhatsApp. Então, vale a pena entrar em icl.com.br/despertar para acessar as condições, os descontos exclusivos que teremos. Vamos dar uma olhada em como foi o Despertar no ano passado? Vamos lá. Vamos lá. O único jeito da gente verdadeiramente libertar seria oferecendo para o Brasil inteiro a possibilidade de estudar com as mentes mais brilhantes e críticas do mundo. Porque o jornalismo é um espaço privilegiado na luta pela justiça. Porque a justiça é filha da verdade e a busca da verdade é a principal função da nossa profissão. Ser um indivíduo que sonha, mas não perder a conexão com a comunidade a que você pertence, esse é o segredo, na minha opinião, do sucesso do país. Chegou a hora de despertar. Só o conhecimento liberta. Olha quanta gente. E esse ano eu tô sentindo que vai ter mais, hein? Provavelmente. A gente teve uma amostra aí no ICL Eterno. Então agora, Despertar 2025 no icl.com.br/despertar. Você se inscreve e garante o ingresso nesse evento que acontece dias 19 e 20 de setembro, pelas nossas contas ali, ó. Junto com o julgamento do Colado Bolsonaro. no julgamento. Tem chance. Tem chance. Então, acho que vale mais ainda a pena esse encontro com a nossa comunidade em setembro. Isso aí. Fica a dica, hein, para todo mundo. E vamos seguir, a gente falava agora há pouco do julgamento, de assuntos aqui de Brasília. Todos os dias a gente está trazendo no ICL informações de como está a calamidade, o estado de horror completo em Gaza. Agora, as novas informações que chegam são as seguintes: Israel já enviou tanques, tropas e mísseis em direção a Gaza. Isso já matou 123 pessoas em 24 horas. Isso só nas últimas horas, né? Portanto, esses ataques começaram antes do exército de Israel formalizar aquele plano operacional, né, que é realmente dizimar a população palestina. E essa aprovação do plano vem depois de o Hamas anunciar de que iria para o Cairo negociar uma nova trégua, uma possibilidade de cessar fogo. É o que a gente tanto espera há tanto tempo. E, claro, Israel continua justificando da mesma maneira, diz que quer libertar os reféns e diz que quer, entre aspas, derrotar o Hamas. O Hamas, na concepção de Israel, é assim, o grupo mais poderoso realmente do mundo, né? Porque só nessa semana, jornalista que fazia parte do Hamas, segundo Israel, mataram 5 jornalistas da rede Al Jazeera. Isso sem contar crianças, bebês, enfim. Já faz muito tempo que a gente não pode nem cogitar essa possibilidade. A gente vai chamar a professora Arlene Clemecha para conversar com a gente a respeito desse assunto. Professora, é sempre um prazer te receber aqui no ICL. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Gabriela, a todos. Professora Arlene Clemecha, que é historiadora e tem um conhecimento absurdo, acompanha essa história há muito tempo, né? E pode ter um olhar de tudo que está acontecendo essa semana, professora. É muito importante, a gente falou sobre a questão da imprensa, porque é mais uma ferramenta de tentar silenciar, de tentar omitir para o mundo o que está acontecendo, mas já tomou por proporções tão absurdas, tão grandes, que não tem mais como Israel escondeu o que está acontecendo. A gente vê as imagens todos os dias das pessoas com panelas, com pratos, tentando pegar algum tipo de comida, uma sopa, enfim, muita gente passando fome e sendo alvejadas também quando procuram por ajuda humanitária. Pois a situação já passou do desesperador e o
que mais, digamos assim, torna difícil para quem está assistindo de fora é a percepção de que a opinião pública, ela acordou, assim, em grosso modo. Claro que tem pessoas que ainda podem acreditar em alguma versão do tipo Israel precisa se defender e por isso executa essa operação militar desproporcional, podem colocar dessa forma, mas grosso modo existem estudos que mostram sim que a opinião pública mundial mudou, ela acordou para o fato de que há um genocídio sendo executado. Esse genocídio tem o objetivo de transformar a configuração étnica da faixa de Gaza, ou seja, livrar a faixa de Gaza do máximo possível de palestinos. É uma limpeza étnica que está acontecendo mediante bombardeios, mediante a fome utilizada como arma de guerra. De onde vem a incompreensão? É como que essa opinião pública mundial não consegue mover os estados, as estruturas de poder para que elas parem o genocídio. E elas, então, a capacidade de exercer poder, né, o poder para parar o genocídio, ela é muito lenta em relação à percepção da opinião pública mundial de que isso teria que parar. Então tem artistas, tem vozes internacionais, tem pessoas que ocupam espaços na sociedade, todas elas alertando e dizendo isso não pode continuar assim, isso é um crime contra a humanidade o que está acontecendo. A Corte Internacional de Justiça já julgou praticamente, né, 1 ano e meio atrás que, como a situação é de muito provável genocídio, tem que parar. Né, sem ainda bater o martelo, porque o julgamento demora e tudo mais. E agora o Brasil se juntou a essa ação. Ou seja, havendo uma tão flagrante violação de leis de guerra, de crime contra a humanidade, precisa haver uma ação correspondente. E essa ação não está chegando. Então é realmente desesperador. A gente teve também aquela notícia, desculpa, Rodrigo, não sei se você ia falar, mas também da Alemanha, né, suspendendo a exportação de armas para Israel. Acho que a Alemanha é o segundo, o maior país, né, que mais exporta armas para Israel. Então, é um primeiro passo importante nesse sentido. Demorou para isso acontecer, a verdade é essa. Mas 30% das armas que Israel tem, uma informação da Andrea Dipp aqui, que trouxe para a gente no ICL, provindo, né, essas armas da Alemanha. Agora, você ia falar, Chico? Não, era do meu espanto de que agente poderá parar essa guerra? O Trump? Não vai parar. Porque a ONU não vai parar, a Alemanha ter parado o fornecimento de armas, embora de uma maneira tardia, mas é uma decisão importante, também não vai parar, não parou. O que tem dito a França em alguns discursos do Macron também não tem efeito. Seria o quê, professora? O Donald Trump, numa loucura, talvez imaginando um prêmio Nobel da Paz, numa loucura da cabeça que é bem típico do Trump, o que seria capaz, assim, da gente imaginar? Então, justamente, essa é a situação, né? Então, agora, recentemente, a Alemanha suspendeu, ou seja, ela vai atrasar. Não é que ela está cortando, ela vai atrasar o envio. A indústria militar alemã, ela é muito forte dentro do país, né? Então, é um poder político muito grande que ela tem, intimamente ligado a interesses dos próprios parlamentares. França anunciou que vai reconhecer o Estado da Palestina. A Austrália anunciou que vai reconhecer o Estado da Palestina. Reino Unido anunciou que provavelmente fará o mesmo, o que é simbólico, nessa altura, reconhecer o Estado da Palestina. Mas tem algumas outras ações que são, sim, mais enfáticas. A mais importante de todas foram as decisões tomadas na Colômbia, na reunião de vários países, né, que formam um grupo encabeçado aí por Colômbia e alguns outros, ações e decisões de justamente atuar contra o envio de armas. Mas a gente não está falando nem da União Europeia e nem dos Estados Unidos. São esses os dois atores que precisam entrar nesse jogo. Então, o Trump, por onde que ele poderia se mover? Eventualmente, por um descontentamento da sua base do MAGA, que vai perceber, que está percebendo, aliás, já tem várias pessoas contra isso, que Trump elevou em muito o repasse de dinheiro e de armas para Israel, ou seja, está se tornando muito oneroso, né? De 4 trilhões para 14. Então, há um custo muito grande que não é sustentável para os Estados Unidos e que, né, tem importantes segmentos dentro da base do Trump que são contrários a isso. Isso poderia mudar alguma coisa?
poderia, digamos assim, diminuir o apoio, mas não vai cortar o apoio, isso aqui é triste. A União Europeia, a mesma coisa. Onde que hoje a União Europeia mostra sinais de descontentamento maior? Primeiro, a utilização da fome como arma de guerra, isso tem causado até mais reação do que os bombardeios estavam causando, sabe? As pessoas realmente percebem e ficam muito angustiadas com isso, e isso move em alguma medida. Sempre é muito tênue o que está acontecendo, muito pouco. Mas a União Europeia também está percebendo agora que com esse plano anunciado de retomada absoluta de Gaza, ou seja, exército entrando, tanques entrando, tropas entrando, bombardeios retomando, para uma retomada física, e o anúncio de que a população da cidade de Gaza vai ser conduzida para uma chamada cidade humanitária, o que é, né, na verdade, significa um campo de concentração no sul da faixa de Gaza. Esse plano mostra, né, o anúncio disso por parte do governo israelense, mostra que a solução dos dois estados, que sempre foi a queridinha, né, da União Europeia, dos Estados Unidos, aquela fachada de estabilidade e de equilíbrio e de poder dizer estamos fazendo alguma coisa, quando na verdade a comunidade científica tem muitas críticas a essa solução de dois estados, porque ela sempre foi uma fachada para não fazer nada, mas enfim, o que Israel está fazendo está realmente mostrando e deixando a nu que ela vai se retirar até mesmo da possibilidade de continuar sustentando por parte desses atores internacionais, União Europeia e Estados Unidos, essa retórica do apoio aos dois estados. Então isso também está causando descontentamento dentro da União Europeia. A questão toda é, sim, essas coisas vão se somando, a gente espera que isso possa trazer uma mudança, uma ação mais forte, mas essa ação não está chegando. Então, realmente, a perspectiva, né, e muitos estão realmente tendo que lidar com a situação seguinte: nós estamos frente à possibilidade de extermínio na faixa de Gaza, porque essas ações todas juntas são muito pouco, dado o apoio dos Estados Unidos, o envio de armas da União Europeia. Sim. Justamente. Não, eu ia só falar rapidamente, a professora falou agora há pouco que tem a impressão de que na comunidade internacional há uma mudança de percepção e há uma maioria se formando no entendimento de que há um genocídio, mas isso não faz Israel mudar a sua ação. Pelo contrário, o que me chama a atenção, a gente cobre esse massacre desde o início, né, inclusive com um repórter em campo, o ICL, mandou a Heloísa Vilela para lá, não para Gaza, evidentemente, mas para a Cisjordânia. Então a gente acompanhou muito de perto. No início, Israel tentava negar os ataques mais truculentos. Vocês se lembram? Primeira vez que atacou um hospital, veio toda uma teoria, até o representante, o Al-Shifa, né? Um representante israelense aqui no Brasil, que atua junto a alguns órgãos de comunicação como um lobista do Estado fora da lei de Israel, ele vinha para o ar e falava, não, veja bem, não foi o Israel que atacou, pode ter sido um míssil jogado pelos próprios... Gente, era um malabarismo tremendo. Hoje, essa semana, mataram jornalistas, Israel falou, atacamos mesmo. Então, eles não fazem nem questão de esconder mais. Um ano e meio atrás, escondiam, diziam, não, foi por engano, ou foi um míssil jogado por outro que atingiu o hospital. Agora eles dizem, atingimos sim, atacamos e matamos jornalista. Então, é uma truculência, eles foram normalizando a truculência a ponto de agora poderem assumir, inclusive, a saída em massa, a proposta de retirar em massa milhares de palestinos, mandarem para... Já surgiu proposta de mandar para Jordânia, de mandar para o Egito, de mandar para o Sudão do Sul. Aliás, o Sudão do Sul disse que não tem negociação com Israel para receber os refugiados palestinos. O governo até usou as redes sociais, soltou uma nota, a gente pode colocar muito rapidamente aqui na tela também, do governo do Sudão do Sul, dizendo declaração refutando planos de reassentamento de cidadãos palestinos no Sudão do Sul, porque o Netanyahu já estava querendo dizer, né? Ele falou publicamente isso, queria fazer uma migração voluntária. Mas que é isso? Voluntária, bombardeando, é voluntário? Nossa, bom, é isso. Assim, só a leitura de que os israelenses deixaram de esconder os crimes, agora assumem os crimes, batem no peito e dizem, matamos sim. Os israelenses, eu digo, o governo de Israel, né? Sim, também é de se notar que existe, já que você falou governo, existe sim um movimento crescente dentro de Israel, na sociedade, de alguns setores, não são majoritários, infelizmente, são minoritários, mas que estão saindo às ruas contra o genocídio. Ou seja, até alguns meses atrás, havia setores também não muito, né, mas que saíam contra
a pouca, digamos assim, disposição do governo e do exército de realmente buscar os reféns e negociar pela soltura dos reféns, ou seja, o abandono dos reféns, né, pelo governo. Agora surgem mais setores pequenos, mais importantes de manifestação contra o genocídio propriamente dito. O que é muito desesperador também disso tudo é que, se a gente pensa em termos de futuro, bom, primeiro, a faixa de Gaza já está destruída. 90% das instalações, das edificações, não existe universidade, hospitais, então a estrutura material está destruída. As pessoas na situação em que estão, né, com cada dia morrendo mais gente de fome, literalmente. Ou seja, chega uma hora que não tem mais onde jogar bomba, né? E é aí que Israel vai dizer, não, vamos fazer então um acordo de paz, porque também não tem mais o que destruir, né? Agora, mesmo que uma parte da faixa de Gaza sobre para os palestinos, depois disso tudo, né, porque certamente Netanyahu e seu governo pretendem ocupar outra parte permanentemente, mesmo que uma parte sobre, o que vai acontecer com essa população? Quer dizer, que tipo de trauma? Como é que você vai ter uma perspectiva de futuro? Né? Vai ser um trauma que vai passar por pelo menos 3, 4, 5, 6 gerações. Sim. Então, como que um governo que diz buscar a sua estabilidade na região, no Oriente Médio, pode atuar dessa forma? Né? O perigo que ele está causando para a sua própria realidade, para a sua própria situação dentro do Oriente Médio, é criminoso. Ele está agindo de uma forma criminosa e está tornando realmente a situação insustentável para o seu próprio país, para a sua própria população. Né? E ele não vai parar por aí. A gente sabe que os planos de Netanyahu, podendo, e tudo indica que pode, é expandir para o sul do Líbano até o rio Litani, já ocupa as colinas do Golã e já ocupa para além das colinas do Golã, na verdade, na Síria. A Síria já está fragmentada, não é a Síria de antigamente. A Jordânia não se sabe, é muito frágil também, muito dependente, portanto não resiste de nenhuma forma ao governo israelense. Então, basta uma faísca dentro da Jordânia para também haver um conflito aí com a Jordânia. Então é uma situação que, quer dizer, o que se busca? Não é a paz, não se constrói a paz dessa forma. Lamentavelmente não se constrói a paz. Professora, quero muito agradecer a sua presença aqui, é sempre um prazer te receber e muito importante. Obrigada e até uma próxima. Agradeço o convite e boa cobertura. Realmente a morte dos jornalistas agora é impressionante. É verdade. Aliás, lembrando que a gente tem uma correspondente, né, da Telesur em Gaza, que tem entrado aqui na nossa cobertura, nosso jornalismo do ICL Notícias também. Bom, vamos seguir aqui falando de notícias internacionais, mas nesse caso falando de Carla Zambelli. Opa. A gente disse que teria audiência hoje e houve audiência em Roma. A justiça italiana decidiu manter a prisão da Carla Zambelli. O advogado da deputada Carla Zambelli disse que ela chegou a passar mal, Rodrigo. Olha só, precisou ser atendida, mas ela não conseguiu convencer a justiça de que ela tinha que ir para a prisão domiciliar. Essa era a tentativa que a defesa da Carla Zambelli ia fazer. A defesa tem alegado que ela tem uma síndrome rara e foi marcada até uma perícia para o dia 22, agora de agosto, e uma outra audiência para depois dessa perícia. Portanto, no dia 27, ela tinha a esperança de deixar a prisão justamente alegando essa síndrome rara. Mas agora chegou a enviar uma carta, né, também pedindo que os bolsonaristas fizessem pressão para conseguir chegar ao ministro da Justiça da Itália para que ele atendesse a esse pedido da Carla Zambelli, mas o Brasil já deu o início ao pedido de extradição, ele está acontecendo e nesse meio tempo a Carla Zambelli continua presa até segunda ordem, até essa próxima audiência acontecer. E a Cris Serra está chegando aqui para conversar com a gente também. Cristina Serra, boa noite, querida. Oi, Gabi, boa noite, Rodrigo, Chico. Boa noite. Cris, vamos ter então uma tramitação que pode durar, segundo as estimativas, até 2 meses para ela voltar ao Brasil. Seria até interessante, se a gente fizer as contas, vai estar muito próximo também do julgamento do 8 de janeiro, né? A gente tem a extradição da Carla Zambelli nesse período. Mas até lá, pode ser que a gente tenha, segundo um resultado dessa perícia, a gente pode ter uma notícia diferente ainda, né? É importante saber, de fato, que doença ela tem, essa síndrome, etc., que a gente nunca tinha ouvido falar, né? É curioso, apenas um registro a título de curiosidade.
né, que muitos dos personagens do bolsonarismo são muito valentões, são muito estridentes, né, histriônicos até. Aí, de repente, quando se vê numa situação como essa agora, né, a prisão da deputada Carla Zambelli, e como já aconteceu em outras circunstâncias com o próprio Bolsonaro, enfim, sempre que há um constrangimento, digamos assim, alguma medida restritiva, aí aparece uma doença, né? Bom, é preciso que a perícia de fato seja feita, se for realmente um problema grave, que exija um tipo de assistência que dentro da prisão ela não pode ter, né? Enfim, que a prisão seja relaxada e que ela receba a assistência devida, né? Nós aqui somos defensores incondicionais do respeito aos direitos humanos para todos, né? Ao contrário da turma deles lá, né? Agora, Gabi, também aquela coisa, né? Ela está passando por isso tudo por uma decisão dela. Ela quis fugir para a Itália. Aliás, ela disse que fugiu para a Itália porque confia na justiça da Itália. Pois bem, a justiça da Itália a está tratando devidamente, né? De acordo com a lei italiana, com tratados internacionais e etc., que tem na sua relação com o Brasil. Então, não dá nem para Carla Zambelli reclamar, né? Primeiro, porque foi ela que buscou esta situação. Segundo, porque ela disse isso textualmente, né? Vim para cá porque confio na justiça italiana. Então, a justiça italiana está agindo de acordo com o que acha adequado, né? Mas, enfim, vamos esperar aí o resultado disso. Como você disse, se isso coincidir aqui também com o final do julgamento do núcleo crucial golpista, né? E se isso resultar na extradição dela, a análise que for feita da situação dela lá, teremos bons motivos para comemorar. Cris, eu queria pedir uma licença para a gente trazer uma declaração aqui do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. A gente falou sobre ele, né, Chico, rapidinho, enquanto a gente conversava com a Elo Vilela, porque ele participou de um fórum de governadores do BTG Pactual e chamou muito atenção as críticas abertamente ali que ele fez durante esse evento, quase que num tom de campanha. A gente sabe, até a nossa manchete principal aqui, para quem nos assiste pelo YouTube, tem sempre uma imagem, né, que a gente chama de thumb aqui, que é a briga pela herança. E aí tem várias figuras, o Tarcísio está em destaque, a herança do bolsonarismo. E o Tarcísio, ele quer realmente receber essa herança. Ele também, só para não deixar de dizer, que nesse evento ele defendeu as emendas parlamentares também, tá? Agora vamos ler o trecho dessa fala a respeito do PT e tudo mais, né? Querendo receber essa herança. Ele diz o seguinte, abre aspas, o Brasil não aguenta mais o PT, o Brasil não aguenta mais o Lula. O mundo está de portas abertas para o Brasil e nós aqui, andando numa ciranda e discutindo picuinha. A gente já fez grandes coisas, é só trocar o piloto que o carro é bom pra caramba. Então ele está querendo dizer que ele é a alternativa, né, para trocar o piloto, no caso de ele disputar a eleição. Mas não vai ser fácil, né? Se ele disputar a eleição com o presidente Lula, não vai ser fácil como ele está achando, não. Para mim, uma retórica, eu até lembrei do Aécio Neves, em 2014, que ele fez... Parecido. Ele dizia assim nos palanques, é preciso libertar o Brasil do PT. Então é o famoso, lembra aquele meme também, né? E o PT, hein? Quer dizer, e o Lula? E o Lula, hein? E o Lula? Você tem o Bolsonaro às portas da prisão, o amigo do Tarcísio, e você tem o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos atacando o Brasil de fora para dentro, e o problema é o Lula, que é o piloto do carro, o problema não é essa turma dele, que já pilotou o carro e deu tragédia. Ele está dizendo o Brasil, o mundo está de portas abertas. Ele contou para o Ernesto Araújo, que era o ministro do Bolsonaro. Vocês lembram do Ernesto Araújo? Sim, o Beato Salu. O Beato Salu, o rapaz que achava que era o chefe do Itamaraty. Rapaz, é isso que eles querem de volta? Virou um páreo internacional na gestão do... Não dá nem para chamar de gestão. Mas era. Então, quer dizer, agora, o que chama atenção, para além assim, quase assim, cômico, né? Tentar trazer de volta esse tempo, Cris, o momento em que ele faz isso, né? Parece uma sinalização, e foi para a turma de mercado financeiro que ele fez isso, não é? Rodrigo, é importante isso, né? Não é só o conteúdo, mas o local, sim, a forma.
né, a linguagem usada, o momento, a circunstância. Então, para mim, não resta a menor dúvida que é uma fala de candidatíssimo, né, falando para o mercado financeiro, que é essa gente que dá sustentação à extrema-direita no poder, quando ela chega ao poder, né? Foi quem sustentou o Bolsonaro durante os 4 anos, né? Com todos os crimes que o Bolsonaro cometeu, com relação à pandemia, por exemplo, com todos os pedidos de impeachment que havia, que foram entregues, e o Arthur Lira sentado naqueles pedidos de impeachment, por quê? Porque o governo tinha a sustentação do mercado financeiro. É essa gente que vai sustentar o Tarcísio, a campanha do Tarcísio, ele não será eleito, até porque ele precisa dizer, né, o Brasil não aguenta mais o Lula, o Brasil da Faria Lima, né, esse Brasil aí para quem ele estava falando. O Brasil real, o Brasil de verdade, né, quer sim o Lula, né? Então, assim, o momento, o tom da fala, né, é uma verborragia assim, muito agressiva, e eu acrescento esse detalhe que a Gabi falou, que não é só um detalhe, e a gente sabe que o diabo mora nos detalhes, né? Que foi ele falar das emendas. O que são? O Brasil fica discutindo essa picuinha. O que são essas emendas, esse valor das emendas no orçamento de trilhões e tal? Ali ele está dizendo o seguinte, né, para a banda podre do Congresso, que infelizmente é imensa. Olha, tamo junto. Tradução. Tamo junto, né? Então, assim, por isso é uma fala de candidato, porque ele está falando para vários públicos ali, né? Está falando para o mercado financeiro, está falando para o Congresso, no momento de situação extremamente delicada no Congresso, né, em que essas forças extremistas, né, conseguem paralisar de uma certa forma, conseguiram paralisar pelo menos por algum tempo, é uma situação bastante delicada ainda. Então, assim, não resta dúvida, né? É candidatíssimo, e me parece ali, inclusive, que com essa fala, para mim ali já está claro o seguinte, para ele falar o que falou, no tom que falou, para a plateia que falou, é porque ele está seguro que esta plateia considera Bolsonaro... Bom, Bolsonaro está inelegível, né? Mas, enfim, tem aqueles que acham que ainda tem alguma chance de anular a inelegibilidade, alguns aloprados. Mas, assim, está claro que aquela plateia não conta mais, né, com Bolsonaro, não quer Bolsonaro e não quer nenhum dos filhos dele, por exemplo. Não quer Eduardo Bolsonaro, né, para ser mais clara e mais específica. Então, o candidato é Tarcísio, não tem a menor dúvida. Está fechado com a Faria Lima. Mas isso não contradita... Desculpa, Cris, é que eu ia passar para o Chico, que fala muito disso. O Kassab, na semana passada, não falou exatamente o contrário? O Kassab fala, a tese do Kassab é que o Tarcísio só vai em grande vantagem. Ele insinua que o candidato um candidato meio laranja, um candidato meio sparring para o Lula, será o Ratinho Júnior. Mas eu fui atrás, eu vi várias falas desse evento e a dramaturgia desse evento de hoje. Parecia um mercado muito agoniado para definir mais rápido isso, sabe? Que está longe demais, que ainda tem o julgamento do Bolsonaro, que o Eduardo Bolsonaro fica complicando a história, não é? E complicando a economia do Brasil. E havia, assim, você vê a fala da mediação do encontro, dos agentes do mercado mesmo, é uma fala agoniada, urgente, para vamos resolver isso, pelo amor de Deus, porque a gente não tem candidato, o Lula está se fortalecendo, ao contrário do que previam todos os profetas da praça, incluindo o Cid Nogueira. Então, eu vi muito, e aí é que é importante, onde foi dado esse encontro, como a Cris bem ressaltou, há uma pressa muito grande, porque está demorando, está perto e o Lula está se fortalecendo. E eles não têm candidato. E aí ele põe no pacote as emendas, né, Gabi, que você ressaltou. Outro dia quem teve lá no BTG foi o Ciro Nogueira, está sendo cotado para ser vice, eventualmente, do Tarcísio. Então ele acena ao mesmo tempo para o mercado e para o Centrão / Ciro Nogueira, dizendo, vamos junto, pessoal, vamos acertar isso logo. E o mercado tem pressa, né? Tem alguma coisa por aí. E também não é mais o Tarcísio de 6 meses atrás.
já é um Tarcísio sob algum desencanto aqui em São Paulo. Ele tinha 100% de apoio, ele tinha a mídia assim, favorável em cada vírgula. A mídia agora já tem uma vírgulazinha contra. O editorial do Estadão hoje era dizendo: Tarcísio, você cobra o telefonema do Lula para o Trump, por que você não telefona você mesmo para o Eduardo Bolsonaro e pede para ele parar com essa palhaçada? Essa é boa, liga pro seu amigo aí, pô. Então, não é mais visto com aquele encanto todo. E ele está sendo cobrado, Já né? quebrou um pouco esse encanto, né, Está Cris? sendo cobrado por posicionamentos mais firmes. Vai lá, Cris, para a gente arrematar. Não, e um outro ponto da fala dele, que é aquele discurso, né, que é música para os ouvidos do empresariado e da nossa mídia em especial, que toda hora martela, né, que o governo Lula é gastador, né, o risco fiscal, o tempo todo, né? O Lula é um irresponsável que não sabe lidar com as contas públicas, que estoura o orçamento. Tem uma parte da fala do Tarcísio que é totalmente voltada para isso, né? É uma fala com aquele discurso do gestor, né? Do político gestor, que o empresariado adora, né? Que é o político da tesoura, que passa a faca no orçamento, tem que cortar tudo, cortar, sobretudo benefícios sociais para os mais pobres, etc. Então, o discurso, a fala do Tarcísio nesse encontro é um roteiro de uma campanha eleitoral, de um discurso de campanha eleitoral. Está prontinho. Ele será o candidato, né? Tem todas essas questões aí que o Kassab está colocando e tudo mais. Eu não sei se ele será o candidato, né? Mas há uma urgência da direita no Brasil, né? E desse setor econômico, financeiro e tal, que sustenta a direita e que, se preciso for, sustentará a extrema-direita. Sim. Há uma urgência deles em definirem o candidato e sentir no Tarcísio um gosto, sabe, em ser cortejado por essa gente, em se colocar como candidato. Muito bem, isso aí. Muito bom, Cris. Sempre um prazer ter você aqui junto com a gente. Vamos continuar de olho nesses herdeiros aí do trono que estão querendo um puxar a cadeira do outro, né? É importante essas observações que você trouxe também, Chico Sá. A gente vai continuar acompanhando. Cris Serra, obrigada. Um beijo, querida. Obrigado. Gabi, como sempre, eu fico torcendo pela briga deles. Todos nós, estamos nessa, Cris. Todos nós, Cris. Certeira. Boa noite, mas querida. Gabi, me chama muita atenção, eu sei que a gente não tem tempo, mas que é muito divergente o que disse o Kassab. O Kassab disse, não, no quadro atual o Lula é favorito e o Tarcísio não sai candidato. Passam 5 dias e o Tarcísio vai para o mercado financeiro e diz, não, tem que tirar o Lula. Então, assim, como está em aberto. Está em aberto. E o Kassab, o negócio dele era ficar, porque tá bom para ele no governo. Hoje mesmo saiu na Folha de São Paulo uma matéria de um sobrinho com um contrato superfaturado lá no Ministério das Minas e Energia, sobrinho do Kassab. Então, para ele era melhor continuar como está. É isso mesmo. O Kassab sempre com os pés em 2, 3, 4, se fosse possível, 5 canoas diferentes. E não se afoga, por enquanto. Por enquanto, não. Agora, a gente tem um episódio novo, pessoal, do Web Comunistas, dessa vez sobre o universo coach, que virou um negócio milionário. A gente traz um trechinho. Vamos ver o que nos espera nesse episódio. Vamos assistir. No Brasil, a virada do mercado de coaches e de livros motivacionais cresceu muito ali a partir de 2014, que foi quando essa crise internacional chega com mais força no Brasil e quando a nossa crise política também cresceu. E isso piorou em 2017, que é justamente quando foi aprovada, olha só, a reforma trabalhista, que liberou ainda mais as jornadas de trabalho de até 12 horas diárias. Reforma essa que, diga-se de passagem, forçou os trabalhadores a terem que cada vez mais negociar com patrões por direitos básicos e criou também muitas dificuldades de acesso à justiça no trabalho. E aqui eu quero deixar claro que com negociação a gente está sendo muito generoso, né? Não existe negociação entre o pescoço e a espada, gente. Exatamente, isso fez com que explodisse ainda mais o subemprego no país. Para vocês terem uma ideia, atualmente 38,1% dos trabalhadores no Brasil estão na informalidade. Em 2023, 60% dos trabalhadores viviam com até um salário mínimo. O cenário é de devastação e quando a gente está aí num cenário apocalíptico, a gente se apega mais fácil a discursos que prometem resolver o problema, que deem qualquer perspectiva de melhorias nessa vida. Crises econômicas, sociais e políticos criam um terreno fértil para o surgimento e fortalecimento de diversos grupos e movimentos que se aproveitam ali da instabilidade para ganhar relevância, influência ou lucro.
Então, antes de você pegar seu violão pra cantar Que País é Esse? Que país é esse? Ou taxar quem cai nesse discurso de coach de trouxa ou pobre de direita, entenda que essa é uma tendência mundial, fruto da crise capitalista que o mundo inteiro vem passando. Tá aí o Web Comunistas com a Laura Sabino e o Ian Neves. Você vai lá em sl.com.br/webcomunistas para ter acesso a todos os episódios. Na sequência, teremos Provocação Histórica com o Lindener Pareto, entrevistando a Maria Auxiliadora César, Cuba, José Martí e Nossa América. Nuestra América. A partir de agora, Nuestra América. José Martí, que é o autor do nosso nome, Instituto Conhecimento Liberta. Ele dizia que só o conhecimento liberta. É daí que é tirado o nome ICL. É isso aí. Maravilha, então vamos acompanhar a partir de agora o episódio do Provocação Histórica, que está cada dia melhor. As entrevistas estão excelentes. Parabéns ao professor Lindener pela condução do programa. Vamos nessa, Rodrigo Viana, Chico Sá. A gente volta amanhã, estaremos de volta. Boa noite para todo mundo. A esquerda no Brasil diz que a direita quer matar a democracia. A direita no Brasil diz que a esquerda está fazendo uma ditadura. Quem será que está falando a verdade? Existe uma conspiração, um plano secreto por trás do que está sendo feito pela extrema-direita no Brasil? Quem poderia nos ajudar a entender esse xadrez político que, no final das contas, vai definir o destino das nossas vidas? Eu digo para vocês quem? Daniel Ziblatt, autor do livro Como as Democracias Morrem, professor de Harvard e atualmente uma das pessoas mais demandadas no mundo para explicar esse fenômeno. E ele vai dar uma aula online gratuita aqui no ICL para toda essa nossa comunidade. Vai ser no dia 28 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. São coisas que só o ICL traz para você. Você tem um canal, rádio ou TV? Chegou a hora de levar ao seu público o jornalismo que faz história. Democracia! No ICL, você tem acesso exclusivo a Chico Pinheiro. Esses caras fardados sempre estiveram tumultuando a vida democrática neste país. Leandro Demore. Que foi tudo tomado pela água, ó. Heloísa Vilela. Que a mesquita é aqui dentro do campo de refugiados. Juliana Dalpiva em campo. O conjunto probatório é muito forte. Apurando tudo de perto, feito por quem entende. São histórias que mudaram o Brasil e você pode levá-las ao seu público. Seja nosso parceiro. Use nossa programação gratuitamente e fortaleça seu conteúdo com credibilidade. Acesse icl.com.br/parceria. Juntos, levamos a verdade mais longe.